hoje, que também sou eu que vou falar, e nós vamos estar falando hoje sobre o tema obsessão espiritual. Partindo do princípio que todos nós somos espíritos imortais, que existe nas leis naturais da vida a comunicabilidade entre os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que existe essa questão nossa da interação dos seres dos dois planos da vida e que ninguém morre dentro da visão espírita, que apresenta a teoria da reencarnação. Logo, nós nos libertamos dos corpos físicos, mas prosseguimos vivos todos. Então, o objetivo desse tema, obviamente o tema é muito vasto, muito amplo, muito complexo, e nosso tempo é curto. Então, nós vamos trazer algumas referências para nós, dentro do nosso olhar de nós como seres imortais e nós como médiuns que todos nós somos. Se existe ligação, pode ou não haver, entre a questão obsessão e a mediunidade. E trazendo umas reflexões que nos ajudam, então, a buscar maior entendimento posterior. O primeiro, vamos começar com o Livro dos Médiuns, quando Kardec nos ensina: a obsessão é um fenômeno que se caracteriza pelo domínio que espíritos malévolos exercem sobre certas pessoas. Então, a obsessão, nós estamos falando dessa possibilidade que existe dos seres malévolos, como usa o termo ali, ou criaturas distantes das leis de Deus, que podem estar exercendo essa influência sobre outras criaturas que não ainda aprenderem a estarem independentes mentalmente e emocionalmente, porque nós só podemos influenciar o outro na extensão que o outro nos permite isso. Mas como nós, como humanidade, estamos bastante inconscientes, então é óbvio que isso, a probabilidade é grande para todos nós. Mecanismos da mediunidade, André Luiz prossegue: para se avaliar a extensão do problema entre os seres humanos, basta lembrar o que ele escreve sobre a obsessão. O estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizado em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Claro que ele está falando para nós. Nós estamos encarnados aqui, nós todos somos médiuns, em graus diferentes, conscientes ou não, ostensivos ou não, mas todos estamos imersos no fluido cósmico universal e retratando também onde nós estagiamos na escola Terra, ainda um planeta bastante primitivo, passando pelo seu processo de regeneração. No Livro dos Espíritos, prosseguimos: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos, na questão 459. Será que somos só nós que pensamos, que acalentamos nossas ideias, nossos pensamentos? Ou será que somos influenciados ou podemos influenciar os outros? Vamos ver a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Quem está me dirigindo? Saberíamos responder? Quem eu permito dirigir os meus pensamentos, minhas ideias, a minha vida? Muito mais influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Estamos no caminho do bem, naturalmente estamos sendo dirigidos e guiados pelos seres de bem. Estamos nos processos negativos, perturbando, obsediando, desequilibrando, maldizendo, naturalmente que nós estamos sendo guiados pelas tomadas internas que temos, pelos seres infelizes como nós. E aí Sueli Caldas Chupas procede no livro Obsessão e Desobsessão. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Fundamental o autoconhecimento, o autodescobrimento, para que nós vamos nos conhecendo a nível das nossas ideias. As nossas ideias, se fôssemos nos perguntar agora, a nível mental, predomina em mim ideias, pensamentos positivos ou negativos? Já temos consciência disso? Ou não temos consciência? Se não temos consciência ou pouca consciência, a probabilidade é muito grande dessa influenciação que pode acontecer, porque somos seres imperfeitos. Mas lembrar que basta pensar, nós irradiamos, nós comunicamos e nós interagimos.
Alírio de Cerqueira Filho, no livro A Essência da Comunicação, ensina os sentimentos porque produzem as sensações viscerais, praticamente gritam que a pessoa está se auto-enganando. Se eu estou com os meus sentimentos, emoções negativas, ele está falando das negativas, que está retratando o quadro interno meu, na manifestação fisiológica. Quem é que não sente, né? Quando estamos ruim, quando a coisa está pesada, está apertando. Então, esses são sinais que nós, espíritos imortais, estamos nos auto-enganando perante o que nós estamos validando a nível mental. Temos que fazer uma revisão interna para a modificação devida, para um posicionamento mais devido dentro do que gera equilíbrio. E ele ainda prossegue. Ressignificar é criar um novo e mais adequado mapa mental, que estimule os sentimentos nobres e as ações novas, equilibradas. Ressignificar as ideias. Em ressignificar as ideias, nós estamos modificando os nossos padrões mentais, nossas crenças que nós trazemos, se eventualmente negativas, em mudando-as, nós estamos trabalhando no processo de autodesobsessão. Se continuamos validando-as, nós estaremos nos auto-obsediando e com probabilidade de sermos obsediados. Podemos nos perguntar, o que predispõe à obsessão? Nós voltamos ao Livro dos Médiuns, com Kardec, sintetizando: as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Então, são sempre as nossas sombras, as nossas imperfeições, estejam elas conscientes ou não. Nunca é o bem em nós, sempre é o mal em nós, que são instâncias transitórias, enquanto o espírito se permite ficar cristalizado nessas referências e se auto-enganando e sofrendo o quadro de perturbação psicológica e emocional, muitas vezes estendida no fisiológico. Quais são as causas da obsessão? Então, nós vamos aprendendo, são várias, conforme nós vamos estudando na literatura espírita. Alguns pontos para reflexão, possibilidades, problemas reencarnatórios. É importante lembrar que quando falamos de problemas reencarnatórios, não necessariamente quer dizer porque o outro me odiou lá atrás que eu vou continuando odiando aqui. Então com o quadro que ocorreu lá e eu estou cristalizado, não me mexo, não me movo, não faço esforço para quebrar essa dinâmica. Porque se nós fizermos, nós vamos quebrar os padrões oriundos de experiências anteriores. Orgulho, egoísmo, a vingança, ódio, rebeldia, são sempre essas instâncias de congelamento emocional e mental, no negativo, no inferior, no limitado, que vai estar sendo as causas das obsessões. Em síntese de tudo isso que mencionamos, uma palavra sintetizaria da seguinte forma: falta de auto-amor ou desamor. Tendências viciosas, o álcool, as drogas, a sexolatria, o poder, tudo isso são tendências viciosas do espírito milenar que estagiona as suas preferências e pode estar trazendo isso consigo hoje, e aqueles que já se libertaram do corpo físico, mas ainda não se libertaram do psiquismo desses vícios, vão se aproximar daqueles encarnados com as atitudes correspondentes. Então, quando eu bebo, tem mais gente bebendo comigo. E damos a graça a Deus se é só um, porque pode ser uma turma. Está envolvido com fumo, com drogas, não é só um, pode ser vários. Então é vital nós passarmos nossa proposta de autodescobrimento e ir nos renovando para melhor. Aversão a certas pessoas, animosidades, claro que toca nessas questões egoísticas, que também faz com que nós nos cristalizamos e ficamos sempre culpando o outro e não saímos desses quadros que é necessário para nos libertar. Ambições desmedidas, como já falamos, a inércia, a preguiça, a procrastinação, eles adoram nos deixar dormindo, com a nossa permissão, porque eles querem que nós perdamos a encarnação. Só fazem porque nós escolhemos, porque em nós temos recursos divinos, basta que acionamos e nos comprometemos conosco mesmo. Então, gosto de dormir muito, tudo me é demais um sacrifício, nós estudamos no estudo anterior da Joana. É necessário nos esforçar para quebrar paradigmas internos, seculares às vezes. Trabalho excessivo. O espírito milenar retorna à escola terra e só pensa em trabalhar
para recursos financeiros, mas esquecemos de trabalhar. E às vezes esses nossos irmãos sabem disso e eles vão nos instigando cada vez mais, oferecem mais propostas de mais lucro e a gente corre atrás. Nossa, isso. E quando vê, a experiência carnal passou. Quem é o obsediado? Podemos dizer, somos todos nós, em níveis diferentes, não é? Vamos ver o que nós aprendemos em Missionários da Luz. Sempre em níveis diferentes, porque estamos em estágios diferentes. O obsediado, acima de médium, de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Invisíveis, porque nós não, de modo geral falando, a humanidade não vê os espíritos. Claro que tem médiuns videntes que conseguem percebê-los, mas de um modo geral não. Então, se somos médiuns desequilibrados, nós estamos com nossas energias perturbadas e normalmente já retratando um quadro de grupo que anda conosco através das simpatias ou antipatias vistas anteriormente. Alírio de Cerqueira Filho, no livro A Prática da Mediunidade com Jesus, lá nos aprendemos ainda quem é o obsediado. A mediunidade dignificada com Jesus abrevia muito o processo expiatório e reparador para o médium, que decide utilizar essa ferramenta excepcional. Como nós começamos, todos nós somos obsediados em níveis diferentes, todos nós somos médiuns em graus diferentes. Então, a proposta terapêutica para a erradicação desses processos em nós é a dignificação do uso da mediunidade através da autoevangelização, seguindo a proposta do Cristo. E quem é o obsessor? Voltando para Sueli Caldas Schupper, que nos ensina. O obsessor é um irmão enfermo e infeliz, dominado pela ideia fixa de vingar-se, esquece-se de tudo mais e passa a viver em função daquele que é alvo de seus planos. Podemos nós, seja encarnados ou desencarnados aqui presentes, nos perguntar: eu estou com ideia fixa negativa no presente? Em quem? Com isso nós vamos fazendo a proposta de autodesobsessão. Porque se temos uma pessoa que estamos mirando, e às vezes pode ser que passa isso por meses, e vai indo anos, e nós ficamos presos, são ideias cristalizadas, que nós necessitamos nos libertar. Porque nós mesmos podemos ser obsessor de alguém. Não são só os outros, os espíritos que são nossos obsessores. Nós mesmos podemos ser. Então é vital conhecermos e perceber: eu estou com ideia fixa negativa em alguém ou em algumas pessoas? Estamos falando uma, mas às vezes pode ser mais. É necessário trabalhar a modificação. Diferentes graus de obsessão que nós aprendemos no Espiritismo. Primeiro grau, essa influenciação perniciosa que pode estar acontecendo com a nossa permissão, porque influenciados negativamente todos nós somos sujeitos. Permitir a influenciação vai depender do posicionamento do espírito consigo mesmo, do médium consigo mesmo. Então, se não for tratada devidamente, nós vamos passar por um processo de diferentes graus de deterioração dessa influenciação espiritual. Primeiro passo, primeiro grau seria a obsessão simples. Ela, na verdade, na medida que nós estudamos, não é tão simples assim, não. Alírio de Cerqueira Filho nos ensina, inclusive, que a obsessão é dita simples porque o espírito se utiliza de processos sutis de obsessão. Não é simples, ele se utiliza de processos sutis na questão da obsessão. A pessoa pensa que age por ela mesma, mas em verdade está sendo direcionada. Veja que a influenciação começa gradualmente, esse dopor energético que o Espírito vai nos envolvendo, com a nossa permissão, que é fundamental sempre lembrar, e a gente já vai indo, os olhos já vai ficando assim, o quadro já vai indo, e a gente realimenta, reforça a ideia negativa, e quando vê, o quadro já está num quadro mais crônico, através dessa interação sutil que houve através do tempo. Ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece, dando ensejo a ideias negativas que virão, nos ensina Alírio de Cerqueira Filho no livro Depressão e Obsessão, Duas Faces de uma Doença Espiritual. Como está meu campo mental?
Veja que a gente viu aqui, ideia negativa que se fixa. Todos nós temos ideias negativas, às vezes, mas a que fixa, que se torna repetitiva, que vai reforçando o quadro aqui, ficando cada vez mais intenso, a ponto que às vezes nós nos sentimos exauridos a nível mental com esse fluxo negativo de ideias que emerge. Vai enfraquecendo a mente e dando ensejo a ideias negativas que vão chegando a nós. Se não tratarmos nessa fase do primeiro grau, vamos adiante chegar para o segundo grau, que é esse quadro de deterioração, de influenciação, chamado de fascinação. Vamos aprender que a fascinação é um grau de obsessão em que o espírito produz uma ilusão sobre o pensamento da pessoa. A pessoa fica fascinada pelas ideias que lhe são impostas, passa a acreditar cegamente nelas. Fica sob o domínio do espírito astuto que a conduz, porque não é espírito bom. Ele pode até sugerir coisas que aparentemente parecem boas, porque eles são muito inteligentes. E nós, se não aprendermos a nos tornar inteligentes, nos vamos validar. Então, fundamental essa proposta de autoconhecimento que o Espiritismo nos propõe, para que nós vamos detectando nossos eventuais padrões limitados e trabalhando-os o quanto antes, que vai nos libertando a nossa consciência e gerando maior autonomia consciencial. Se a segunda fase, a fascinação, não for trabalhada, Kardec nos ensina na Gênese: o médium seduzido pelo espírito que o domina se ilude com relação às qualidades deste último, o obsessor, e se compraz no erro a que é conduzido. Novamente, nosso orgulho, nosso egoísmo, se não temos consciência, estamos sendo deixados conduzir pelo nosso ego, pelo espírito. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. Porque entra dentro deste quadro que atende muito a questão do orgulho e do egoísmo, da vaidade de nós médiuns, onde nós então vamos nos fixando e validando supostas sugestões ou ideias que não condizem com a realidade dentro deste quadro. E para erradicar isto, sempre depende o grau, muito esforço do médium para quebrar esses padrões. Muita oração que vai ajudando a modificar interiormente. O problema maior é que quando nós estamos neste quadro, nessa linha, nós normalmente nos afastamos das pessoas que possam estar nos orientando. É pela quizila interna que o próprio obsessor sugere, e nós preferimos ouvir o que ele diz em vez de nós nos posicionar, nós nos afastamos de pessoas que possam estar nos orientando. E com isso, nós permitimos que ele seja mais dono da nossa casa íntima. Razão pela qual é difícil o tratamento, mas sempre possível para todos aqueles que queiram libertar-se dentro da sua própria consciência, trabalhando. Depois, se esse quadro, como nós vimos aqui, não é trabalhado, então, obviamente, que vai degradar mais ainda, que vai gerar o terceiro grau, que é a subjugação, que é uma influenciação que pode, às vezes, vir já a nível corporal, e uma influenciação maior a nível do psiquismo do médium, do espírito. Mediunidade e obsessão. Aprendemos com Alírio de Cerqueira Filho, no livro Mediunidade e Obsessão. Para ser um caminho de autoiluminação, como lhe cabe, a mediunidade deve ser trabalhada à luz do Evangelho de Jesus. Afastando-nos desse caminho, seremos sérios candidatos a processos obsessivos, que podem variar da obsessão simples, em que o obsediado e as pessoas à sua volta não se apercebem do fenômeno, passando à fascinação, em que outras pessoas percebem, mas o obsediado se entrega ao processo, crendo que está no caminho correto, até chegar à subjugação, em que o médium obsediado entra a franca alienação mental. Ali entram as questões dos distúrbios mentais, dos conflitos psicológicos e emocionais, que muitas vezes aqui na Terra a psicologia ou a medicina não consegue ter um olhar mais profundo do ser. Vejamos, para chegar neste quadro sempre já houve um processo muito delongado e muitas vezes através das encarnações, que todo espírito pode entrar no processo de autocura aqui e agora, desde que assuma responsabilidade, que é a autonomia de se perceber e trabalhar.
Agora, nesse processo da obsessão continuada, existe a questão da personalidade múltipla. Quem nos traz informações sobre isso é Hermínia de Miranda, no livro Condomínio Espiritual, dizendo: confrontada com o modelo espiritual, a síndrome da personalidade múltipla deixa de ser apenas um problema médico, na medida em que necessita de inputs de outros setores do conhecimento humano, até agora desconsiderados pela ciência da saúde mental, e, por isso, não incluídos no modelo clínico que carrega em si o componente de pertinaz secular obsolência. E ele prossegue dizendo: a pessoa afetada pela síndrome da personalidade múltipla não é uma criminosa a ser despachada para um depósito de presos, nem uma neurótica ou psicótica de impossível convivência social, mas uma sensitiva desajustada, assediada, invadida por personalidades igualmente desarmonizadas e que ignora como canalizar suas faculdades para utilização controlada, positiva e criativa. Quanta colaboração que o Espiritismo vem trazer a nós médiuns dentro dessa questão. Quantas pessoas na humanidade que sofrem com esses quadros de personalidade múltipla sem entender o que está acontecendo. Então, nós sabemos que somos médiuns em níveis, gradações diferentes. Às vezes podemos ter a faculdade de ouvir, de audição dos espíritos ou de ver. Quem ouve está ouvindo vozes, que na psiquiatria ainda às vezes é conceituado como loucura, que nós sabemos dentro da visão espírita, é um processo natural dentro do entendimento do intercâmbio espiritual, que ocorre além do ouvido físico, que está acontecendo a nível da instância espiritual. A educação da mediunidade, que o Espiritismo está trazendo um fator contribuidor muito grande para nós, seres espíritos imortais, vai ajudar o indivíduo a se perceber, vai ajudar o indivíduo, depois que percebe a sua realidade, trabalhar isso e modificar os supostos pontos conflitivos internos, e com isso também vai se desconectando dos espíritos que supostamente podem o estar influenciando. Em outras palavras, ainda prossegue Hermínia de Miranda, os múltiplos são médiuns despreparados para administrar adequadamente as faculdades e sensibilidades de que são dotados. Despreparados, nos ensinando que se estamos nessa experiência, porque nós não engajamos em aprendizagens que possam nos iluminar a nossa consciência e ser um fator contribuidor de gerar o equilíbrio em nosso interior. Nós sempre podemos aprender. Se percebemos isso, nos engajamos em qualquer atividade, se somos espíritas, em cursos mediúnicos ou no estudo do espiritismo, que vai nos ajudar bastante. Não quer dizer que os estudos ou o curso vai fazer o trabalho de modificação se eu me posiciono passivamente. Não, eu mesmo assim eu terei que adotar uma postura ativa de movimento na vida de mim comigo para reestruturar estes quadros íntimos. Mas temos ao menos direções como seguir. Na questão da depressão, da influenciação espiritual negativa, nós temos o seguinte, que nos apresenta Pauliano Júnior, no livro Obsessão, Assédio por Espíritos. Nos casos de depressão, tentamos ensinar os pacientes a organizarem suas mentes com a meditação disciplinar e orações diárias. Estando pacificada a mente, os medicamentos atuam melhor em sincronicidade neuroanímica e as influências espirituais negativas se afastam. Óbvio que quando nós os percebemos em depressão, nós vamos buscar ajuda devida e nós vamos procurar, se somos espíritas, aplicar a terapêutica espírita, por exemplo, a meditação disciplinar e a oração. Para orar, para meditar dentro de uma proposta disciplinadora, nós vamos começar a mexer no nosso sistema de crenças, que é muito negativo, vamos mudando, ficando mais construtivo, mais atualizando na medida que vamos praticando, e com isto nós vamos colaborar com os próprios antidepressivos, se estamos dentro da alopatia, vão estar podendo contribuir melhor a nível neuroanímico, e também estamos colaborando para o afastamento das supostas interferências espirituais que podem estar ligadas no nosso quadro de depressão, depende a gradação. Obsessão, ansiedade e agressividade.
As nossas ansiedades, vindas do nosso passado problemático de outras existências, podem interferir quando fazemos algum tipo de transe patológico a partir dos estímulos que vamos recebendo ao longo da vida. Então, nós temos que partir do princípio que é vital o autoconhecimento, porque nós todos estajamos por várias experiências. Nós, de modo geral, somos bastante ansiosos ainda, tanto é que, se nós lermos as pesquisas científicas, a ansiedade é uma das grandes perturbações a nível dos conflitos psicológicos e emocionais da humanidade, oriundas desse nosso movimento contrário à lei de Deus, seja consciente ou inconsciente, que nós os permitimos, trazendo os reflexos e registros do nosso perispírito, e hoje experiências ou pessoas da nossa vida, quando chegam, estimulam estes quadros que às vezes podem virar transes patológicos. Então, a proposta é de interiorização e de mudança de valores. Tudo aquele que busca já os valores reais da vida e se ajustar de acordo com as leis do nosso Criador, nós já estamos também trabalhando a medicina da alma no tocante à erradicação da ansiedade gradualmente. A agressividade também. A autonomia nos ensina André Luiz no livro Missionários da Luz. Com tudo isso apresentado, ele ensina: cada mente é um verdadeiro mundo de missão e recepção, e cada qual atrai os que lhe se assemelham. Então, nós vamos vendo... Tiago, dá uma olhada aqui, por favor. Nós vamos vendo aqui a questão do que nós pensamos e sentimos constantemente, que é importante que nós estamos fazendo as ligações. Que, se nós quisermos nos conectar com os irmãos superiores, nós necessitamos renovar, reciclar o que nós pensamos, o que nós sentimos constantemente, gerando maior autonomia espiritual. Então, para chegarmos à fase conclusiva, Adenauer Novaes, no livro Jesus, o Intérprete de Deus, nos ensina nessa proposta terapêutica de autodesobsessão. Sentir-se o sal da terra é colocar-se no devido lugar em que de fato se situa na obra de Deus. Nós já sabemos nos colocar no devido lugar onde Deus me situou, que é exatamente onde estamos. Essa condição deve ser utilizada como fator de mobilização da vida, alterando disposições enrijecidas, construindo novas formas de viver, modificando pensamentos e atitudes. Então, sentir-se o sal da terra, colocar-se no lugar de fato onde a vida nos situou e aproveitarmos essas experiências e momentos para que nós todos vamos modificando nossas disposições internas para melhor e assim trabalhando nessa questão de interferência espiritual, a libertação das nossas consciências, que nós vamos angariando essa referência de autonomia na proporção que cada um escolhe erradicar os aspectos que podem ser possibilidades de conexão com as entidades infelizes. Nós sabemos que aqui na Terra, onde nós nos encontramos como espíritos encarnados, o número dos desencarnados é muito maior do que os próprios encarnados. Inclusive, Kardec nos ensina na Gênese que pululam em torno da Terra milhares de seres infelizes devido ao quadro, a referência interna dos encarnados que habitamos aqui. Então, com isso, nós temos uma responsabilidade muito grande a nível pessoal e coletivo de nós resgatarmos a nossa consciência para ajudarmos nessa metodologia reeducativa da humanidade a implantação do bem, partindo de nós e através de nós nos ajudando. Porque se nós escolhemos modificar a nossa mente, escolhermos nos comprometer dentro das propostas educativas do bem, nós estamos fazendo um grande bem a nós mesmos e também àqueles outros que talvez por ignorância, como nós muitas vezes, podemos ser obsessores sem o saber, porque nós estamos desenvolvendo as potencialidades da alma, que são as virtudes, e com isso nós os influenciamos uns aos outros positivamente, ajudando Cristo, que é o governador do planeta, na implantação da sua boa nova e colaborando com o nosso Criador Deus na implantação do bem, hoje e sempre. Com isso, muita paz a todos. E chegamos no final.